Glória a Deus. As 7 bênçãos do Apocalipse. Nós vamos fazer 7 citações dentro do livro do Apocalipse. Vamos folhear bastante a Bíblia nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega para Apocalipse significa descobrir, revelar. E a segunda palavra para Apocalipse é do grego entatie, que significa acontecerá abruptamente. Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João, o evangelista João, o apóstolo do amor, na revelação que ele recebeu diretamente do próprio Senhor Jesus, quando estava ali exilado na ilha de Patmos. E a primeira coisa que nós observamos acerca do livro do Apocalipse, que é uma extraordinária, tremenda, maravilhosa revelação de Deus àquele homem chamado João. E para receber essa revelação, ele teve que ser exilado. E o que nós entendemos aqui, muitas vezes nós não queremos passar por determinadas situações. Quando Deus quer, nessa situação, nos revelar alguma coisa extraordinária. João, ele foi exilado, mas ele foi exilado e não foi murmurando. Ele foi exilado e não foi queixoso. E aquilo era uma oportunidade para que João se aproximasse mais do Senhor. Aleluia! As coisas estavam acontecendo muito rapidamente. Isso aconteceu a cerca do ano 60 a 90 depois de Cristo. Aleluia! Onde chegou até os nossos dias a revelação do Apocalipse. Um tema escrito por cerca de 2000 anos e é atualíssimo. Aleluia! Nos traz aqui no livro do Apocalipse 3 séries de julgamentos. E as 3 séries de julgamentos, a primeira são os 7 selos, a segunda são as 7 trombetas e a terceira são as 7 taças. É muito revelador o livro do Apocalipse, de uma profundidade e de uma atualidade surpreendente. Só tem prejuízo aquele que não lê. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, ou então, como nós estamos pregando o livro do Apocalipse, nós vamos nos surpreender com tantas revelações espirituais maravilhosas do próprio Deus para a nossa vida e para a atualidade, como já falamos aqui. E o primeiro versículo que nós queremos citar está no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 3. Segundo o tema, 7 bênçãos do livro do Apocalipse. E a primeira bênção é para aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as coisas que estão escritas. Aleluia! Porque o tempo está próximo. Diz assim o texto bíblico, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve, e as palavras da profecia, e guardo as coisas que nelas estão escrito, porque o tempo está próximo. Quando nós lemos já no primeiro capítulo do Apocalipse, no versículo 3, Jesus está dizendo, através da revelação a João, que o ser humano que lesse, que ouvisse a palavra e que guardasse a palavra, ele seria muito mais que feliz. O sentimento de felicidade quando ganhamos um presente, quando nasce um filho, quando conquistamos alguma coisa, é enorme. E a Bíblia está dizendo que é muito maior ainda a felicidade daquele que lê a Bíblia, daquele que ouve, porque muitos não conseguem ler, talvez por sua visão limitada, ou talvez pela sua idade, ou pela sua pequenez.
aleluia, falo em idade, mas a Bíblia diz: os que ouvem, se não dá para ler, dá para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de criarmos os filhos dentro da igreja, porque lá eles estão ouvindo a palavra de Deus. E importante, como ler e ouvir, também é guardar as coisas escritas no livro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira bênção do livro do Apocalipse. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14 e no versículo de número 13. Diz assim a Bíblia: então vi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito: descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Bem-aventurado é aquele que morre, e quando morre, antes aceitou a Jesus como seu Salvador. Muito mais do que feliz é aquele que tem a Jesus como seu Salvador. E o livro do Apocalipse está dizendo que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é um abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira citação que nós queremos fazer aqui está no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Aquele que vigia e guarda suas vestes. Diz assim o texto bíblico: eis que veio como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não veja sua vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira bem-aventurança tem 7 no livro do Apocalipse. A terceira é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Porque a Bíblia diz na primeira parte do versículo 15 de 16 do Apocalipse que o Senhor virá como ladrão. Ele vem como ladrão raptar, extrair da terra abruptamente, como o significado da palavra Apocalipse, entache, acontecerá abruptamente, resgatar a sua igreja, arrebatar, como nós falamos. Primeiro ressuscita os mortos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E a Bíblia faz uma metáfora, aleluia, dizendo a forma que Jesus viria buscar a sua igreja, como ladrão. E se você analisar bem a postura do ladrão, o ladrão não avisa primeiro. O ladrão leva só o que é bom, o que é de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já está avisando, mas quando ele vier tocar a trombeta, não haverá mais avisos. Ele irá resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja de repente. Aleluia. E aí vem então a bem-aventurança. Muito felizes serão aqueles que estiverem vigiando. Aleluia. E guardando as suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. É a Bíblia que está falando aqui. Guardando as suas vestes. Você pode entender no sentido literal, na sua roupa, como que você se porta, o traje que você usa, a roupa, aleluia. Como você pode entender também a sua vida espiritual. Antes de guardar as vestes, está dizendo o texto, vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Será bem-aventurado aquele que vigiar, viver uma vida de vigilância na presença do Senhor. Também a Bíblia diz a quarta bem-aventurança, lá no capítulo 19 e o versículo 9, disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que serão arrebatados. Aleluia. Uma palavra tão difícil de ser explanada, arrebatamento, porque não tem como exemplificar.
Não houve nessa nossa época nenhum tipo de arrebatamento, como diz a Bíblia, que acontecerá da igreja, louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser falado porque acontecerá. É uma verdade bíblica, e a Bíblia diz que vai passar o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. E a Bíblia está me dizendo aqui no capítulo 19, verso 9, que será muito feliz aquele que fizer parte do arrebatamento. Aleluia. Vigia, cuida das tuas vestes e se prepara para ser chamado. Porque Deus um dia tocará a trombeta e só vai ouvir quem tiver os ouvidos ungidos nessa última hora. Só vai ouvir quem estiver esperando a volta de Jesus. Não podemos estar embaraçados com os negócios desta vida, preocupados demais com os problemas cotidianos, mas esperar o nosso Redentor, aquele que prometeu. Se ele prometeu, nós temos que ter a certeza de que ele vai cumprir a sua promessa. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. A quinta bem-aventurança está no Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, durante os 1000 anos. Bem-aventurado aqueles que, diz a Bíblia, que farão parte da primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a quinta bem-aventurança. Deus está dizendo aqui que aqueles que ressuscitarão em Cristo serão primeiro transladados, eles, depois nós seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E aquele que ressuscitar, um dia aceitou Jesus, como nós já falamos aqui, e ressuscitar em Jesus, louvado seja o nome do Senhor, estará fazendo parte da primeira ressurreição. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este que fará parte da primeira ressurreição, a morte não vai ter poder sobre a vida dele, não. A morte não vai ter poder sobre a vida dele, não. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o poder do nosso Deus, que não deixará mais a morte afetar aqueles que ressuscitaram em Cristo. Aleluia! E a Bíblia ainda diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Entenda, você aceitou um dia Jesus, você conhece alguém que um dia já aceitou a Jesus e já faleceu, e veio o arrebatamento da igreja. Todos que aceitarem a Jesus governarão com Jesus nos 1000 anos. Governarão com Jesus no ano milenar, na Nova Jerusalém, quando Jesus estará governando dos altos céus sobre o povo da terra por 1000 anos. Esses serão bem-aventurados, estarão para sempre do lado do nosso Senhor Jesus. A sexta bem-aventurança está no capítulo 22 e o versículo de número 7. Eis que cedo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho. Jesus está falando por diversas maneiras que está voltando. E está dizendo, será muito feliz aquele que está esperando, aquele que guarda a palavra da profecia bíblica, da profecia que está escrita no Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que cedo veio, aleluia, aquele que guarda as palavras. Louvado seja o nome do Senhor, será também o bem-aventurado. Também diz a Bíblia ainda, no livro do Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Segunda vez que fala nas vestes, a importância das vestes, da prudência,
do pudor, do temor a Deus com aquilo que vestimos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que eu entendo aqui? Que tem que ter a sua roupa, a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor, e que possa entrar pela porta. O que nós entendemos aqui, ninguém vai entrar pela janela lá no céu, não. Ninguém vai pular o muro do céu, não. Se não entrar pela porta, não entra. Louvado seja o nome do Senhor. As 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Aquele que lê, que ouve e guarda. Bem-aventurado os mortos que ressuscitarão em Cristo. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E bem-aventurado aqueles que guardam as palavras deste livro. Aleluia. E bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Receba essa palavra aí em o nome do Senhor, essa palavra reveladora para a tua vida, daqueles que serão muito mais felizes, porque estão dando ouvidos àquilo que diz a palavra do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.